Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podect. Eu sou Márcio Henrique Barbosa, falando direto de Porto Alegre, E eu sou Silvia Giordani, falando de Porto Alegre também. mas hoje, diferente daquele episódio com a Mara, não teremos um Podect gaúcho, né? Receberemos convidadas de outras regiões do país, aí, ou convidadas, ó, já dei um spoilerzinho aqui, são convidadas de É, outras regiões do país. Mas, pessoal, antes da gente falar sobre quem a gente vai receber e sobre o que a gente vai falar hoje, a gente queria dizer que este é o último episódio da terceira temporada do Podect. E sim, tô vendo as caras de lamentação de vocês por aí. A gente também fica, né, por um lado, satisfeito daquela sensação de missão cumprida, né? Mais uma temporada entregue, mas por outro também frustrados porque como vocês, a gente tem sempre muitas ideias de muitos assuntos e muitas pessoas que a gente quer convidar para ter aqui com a gente. Mas voltaremos em 2026 aí para uma quarta temporada, tá nos planos, tá tudo organizado para depois, né, de um período de descanso, né, da preparação desses episódios aí, de dedicação para outros projetos que a gente vai tocar, que a gente possa voltar em 2026 com mais convidados, com mais temas relevantes dentro da ACT aqui para a gente continuar conversando. Então, sigam nos acompanhando nas redes sociais pessoais do SIG, da ICBS Brasil, que anunciaremos por lá quando do retorno para uma quarta temporada em 2026. Mas, apesar de ser importante dar essa notícia, o importante mesmo é o que a gente vai conversar aqui hoje. Quem que a gente vai receber, Silvia? a gente vai receber a Luana Flor e a Carol Mesquita para conversar sobre atendimento a mulheres. Então tá, João teve aqui recentemente falando sobre masculinidades, agora vamos falar sobre né, características e especificidades do atendimento a mulheres. Vamos lá, vamos receber a Luana Flor e a Carol Mesquita. Vamos embora! Carol Mesquita, Luana Flor, um prazer ter vocês duas aqui com a gente para esse episódio do Podect. E como é de costume aqui, a gente sempre pede para os convidados se apresentarem como preferem, como gostam, nas suas palavras. Para quem ainda não acompanha o trabalho de vocês, quem são Luana Flor e Carol Mesquita? E por que estão juntas aqui? Não é? Nossa, muito, muito legal esse convite, assim, para estar falando desse tema, porque justamente é um tema que eu tenho me debruçado a estudar, a produzir conhecimento em cima, que é atender mulheres, que é olhar para essa clínica de mulheres. Eu sou, gente, a Luana Flor, sou muitas coisas. E sou psicóloga, sou terapeuta comportamental, me formei na USP, tenho mestrado, abandonei um doutorado lá na USP para voltar para Salvador. Então, passei 20 anos em São Paulo. Hoje eu estou aqui em Salvador, já faz 9 anos mais ou menos. E nesses 10 anos para cá, eu comecei a me aprofundar mais nos estudos da clínica para mulheres. E muito disso veio da minha própria prática, em parte da minha própria vivência, porque eu acho que quando a gente vai atravessando o processo de maternidade, por exemplo, a gente vai se dando conta aí que o mundo não está olhando direito assim para a gente, não está muito feito pensado para isso assim. E aí eu começo meus estudos no atendimento a mulheres a partir, né, da maternidade. Então eu sou também especialista em psicologia e maternidade. E depois eu vou me aprofundando mais na parte de relacionamentos, relacionamentos abusivos. Mas para eu conseguir na comportamental estudar isso, eu tive que ir pegando assim de várias abordagens. Fui fazendo curso em psicanálise, curso ali, curso no social e olhando, porque a gente não tinha de forma mais robusta, pelo menos assim, há 15, 10 anos atrás, muita produção de conhecimento mesmo, de pesquisa, de tudo, assim, para olhar essas especificidades na clínica, assim, das mulheres. E aí, com isso, eu fui buscando muitas coisas assim soltas e acabei desenvolvendo alguns cursos em cima disso, que tem a capacitação de atendimento a mulheres, e aí acabo fazendo um Instagram também e blogueirando para perder esse, né, esse estigma de que não se pode blogueirar. Pode também, não deixa de ser boa profissional por isso, não, não garante nada, tá? Não garante nada, nem que é bom nem que é ruim. E tô lá justamente desbravando um pouco esse espaço de olhar para o atendimento a mulheres. Então, eu sigo na clínica, atendo muito ainda, dou supervisão, e tenho aí, vou seguindo aí junto
com esses cursos nessas formações. Então, tem uma capacitação, formação avançada em atendimento a mulheres. Eu saí um pouco da academia quando eu fugi lá do doutorado e vim comer acarajé na Bahia, mas eu sigo tendo várias outras produções também, digamos que fora das instituições. Então, a gente tem o Boletim Mulheridades, que é também um início de registro mesmo das discussões e de todas as coisas que a gente tem produzido dentro dos cursos e nos debates. Espero que saia um livro em 2026 sobre atendimento a mulheres. A gente tá germinando isso e acho que vai sair aí para. E aí, num formato um pouco mais acadêmico mesmo, estruturado. Então, meio que essa sou eu. E, além de tudo isso, sou mãe do João e da Beatriz, que já não é, né, uma mãe de um adulto de 18 anos e uma adolescente. Então, eu estou meio que numa menopausa precoce com um adolescente em casa. Acho que a gente vai falar um pouquinho desse atravessamento assim, fisiológico deste rolê que a gente tem que olhar. Então, é isso. Tenho sobrevivido a essa minha menopausa e a uma adolescente em casa ao mesmo tempo. Então, essa sou eu. Eu sou Carol, sou mineira de Belo Horizonte e diferente um pouco da Lu, né? Assim, sou um pouco mais low profile, assim, o Instagram é um negócio que me deixa bastante apreensiva. Ali eu acho que é um espaço que eu gosto de compartilhar um pouco reflexões que eu tenho, eu gosto de escrever nas horas vagas. Eu sou psicóloga clínica, minha formação base é na análise do comportamento, mas tem desde 2012, desde 2013, venho com bastante foco nas contextuais, especialmente a FAP e a ACT. Trabalho também como supervisora e eu gosto de atender e eu gosto de dar supervisão. Então, e eu gosto de ser professora, né? A docência, ela sempre foi sonho da vida, assim, de muito pequena. O que que você quer ser? Professora. Eu dava aula para as paredes, para formiga, para as bonecas, para qualquer pessoa ou para ninguém, né? Assim, eu queria era falar. E é um espaço que eu me sinto muito, muito confortável, assim. Hoje eu sou professora da PUC Minas, do programa de pós-graduação, né? Dou aula dentro da pós em terapia cognitivo-comportamental, né? De estudo de caso, relação terapêutica. Mas sou dentro da academia, sou esse espaço confortável, assim. Acho que tem uma coisa importante que é o meu estudo de violência, ele vem do período final da graduação, então quando eu vou para um estágio, encontro nesse estágio, né, dentro da psicologia social, muitas barreiras para trabalhar com a violência contra as mulheres. E aí eu vou para o mestrado para estudar como é que os policiais veem a violência e qual que é o impacto que a visão deles tem sobre o encaminhamento que essa mulher vai tendo na rede. E aí depois eu vou juntando arte e violência e atendimento a mulheres. E aí eu e Lu nos encontramos e deu essa dupla aí. No dia que essa criatura se inscreveu na minha capacitação, na segunda turma, já estava tipo na nona, assim, e aí ela chegou na aula e ela começou a falar, se apresentar, a experiência. Eu olhando ali na primeira aula, eu falei, o que que essa criatura está fazendo aqui? Ela podia estar dando a aula dessa capacitação. Tanto que é isso, de lá para cá a gente foi, já estamos assim, há alguns anos numa parceria, então a Carol está comigo lá na Educaflor, que é essa, né, que é essa guarda-chuva dos cursos, e ela está comigo lá fazendo a formação avançada, pensando os cursos, pensando na pedagogia, porque é o encontro de duas professoras, mas vocês já sentiram, né? Ela mineirinha, devagar, eu ligada no 320. É por isso que a gente brinca que a gente é muito tampa com panela, que a gente se encontra e tem um jeito de olhar para a clínica e olhar para a prática, assim, muito, muito afinado. Por outro lado, eu tô num tom, ela tá no outro. Então é muito legal poder ver essa diversidade acontecendo e a gente se potencializando dentro disso, assim. Então é uma parceria muito gostosa. Estou muito contente de poder estar aqui com ela e poder trazer essas trocas e reflexões que a gente faz para o mundo, levar aí para criar semente e germinar por aí, assim. Joia, que legal, muito bacana ouvi-las e também conhecer um pouquinho mais dessa trajetória.
E queria trazer uma primeira pergunta, assim, ela é bem ampla, mas é para a gente ir introduzindo no mesmo tema, que é perguntar para vocês assim, o que que vocês entendem que vai diferenciar o atendimento de mulheres em relação ao atendimento de homens, ou enfim, né, tipo outras apresentações de gênero, né? O que que é característico e necessário nesse atendimento que o difere de outros? Eu acho que para a gente começar a olhar para isso, a gente tem que olhar para a nossa própria prática. Atender qualquer pessoa, qualquer individualidade é diferente, né? Quem está ali na frente, a história que aquela pessoa carrega, as marcas, né, qual o contexto que ela está, os repertórios que ela tem, as sensibilidades que ela tem. Então, se a gente vai para um lugar assim muito molecular, atender qualquer pessoa vai ser diferente de atender outra pessoa. Só que isso não é muito útil, né? Porque senão aí eu faço o quê? Porque aí vira uma, né? Só que a gente tem, eu acho que do outro lado do gradiente, a gente dizer que a gente atende, sei lá, humanos, que atender todo mundo deveria ser igual, porque somos todos humanos, e aí a gente vai para um outro lugar, onde a gente vai, talvez de alguma forma, apagando algumas especificidades e algumas marcas, porque todas aquelas pessoas, aqueles corpos, aquelas experiências, elas são atravessadas por contingências que são culturais, que são filogenéticas, pela fisiologia, por muitas coisas. No meio deste gradiente aqui, a gente vai ter que olhar muito quais são as variáveis que estão ali envolvendo os nossos clientes. E na hora que a gente olha a nossa cultura, a gente tem uma demarcação entre homens e mulheres que é muito, muito forte. É tão forte que a gente fica tendo, sei lá, chás e revelações, né? Chá revelação para saber se vai ser menino ou se vai ser menina. Parece que isso determina, de alguma forma, uma realidade para aquele bebê e para aquela criança ali que ainda nem se constituiu muitas vezes enquanto um ser independente da barriga da mãe, assim. Então, na hora que a gente está parando para pensar e dizer que existe uma diferença, não é uma questão essencialista, simplesmente. É porque são muitas contingências, tanto culturais como contingências também de ordem fisiológica, que vão moldar as experiências das mulheres e dos homens de uma forma diferente. Então, isso vai produzir repertórios, isso vai reproduzir adoecimentos, isso vai produzir sensibilidades diferentes. E mesmo quando a gente está falando nas mulheres, a gente está falando de muitas mulheres diversas. A gente vai ter ainda recortes ali dentro. Então, esse sofrimento das mulheres, ela nessa cultura acaba sendo, por exemplo, muito deslegitimizado, invisibilizado. Então, na hora que a gente vai olhar os estudos, que a gente vai olhar como é que, até mesmo se a gente parar para pensar, a própria ciência comportamental, ela é pautada em dados de sujeitos machos, né? A gente vai ter muitas pesquisas que vão olhar variabilidade, desamparo aprendido, um monte de coisa em ratos machos. E na hora que você vai reproduzir esses dados em ratas fêmeas, não dá os mesmos resultados clássicos de livro, né? Eu vivia muito isso lá no laboratório que eu fiz no meu mestrado, meu doutorado, com a Maria Helena Unziker, assim, tinham algumas pesquisas que passavam por isso, de tentar reproduzir o desamparo aprendido. Era variabilidade, dados clássicos você não encontra. Aí o que que você faz? Ah, não, é porque é difícil, porque tem os ciclos ali, tem as coisas ali, então, é difícil, vamos estudar aqui. Só que a maior parte, inclusive, né, das pessoas que procuram terapia são muito mais mulheres, também por uma questão cultural. Então, na hora que a gente olha o atendimento a mulheres, a gente vai ter que levar em conta essa quantidade de variáveis muito grandes para poder pensar as intervenções, o adoecimento e ter de fato um acolhimento ali. Porque se a gente passar por cima disso, a gente está passando por cima, às vezes, dos fatores que estão produzindo o adoecimento. E aí a clínica, em vez de conseguir ser um espaço terapêutico para que ela discrimine melhor e conseguir ganhar repertório, ela pode acabar se tornando só uma reprodutora dessa invisibilização, né? Então, o que que você acha, Carol? Eu Complementa aí. tenho uma coisa que eu acho importante, assim, né, de ressaltar, é que quando a gente vai falar das diferenças,
é importante a gente falar que as diferenças não são equivalentes à desigualdade, né? Falar de diferença é diferente de falar de desigualdade. Quando a gente pensa em atendimento para homens e mulheres, né? A gente tem, então, uma cultura que vai determinar, né, que vai colocar uma série de padrões comportamentais e de repertório, vai estabelecer contexto para um tanto de repertórios que são diferentes. Isso é um fato. Agora, quando a gente fala da desigualdade de poder, né, dentro das relações, a gente está falando de como que culturalmente homens e mulheres vão aprendendo a estar nos espaços, né, assim. E aí, essa desigualdade significa que, então, se tem alguém que está num lugar de poder aqui, e esse lugar ele vai sendo legitimado pela cultura como sendo um lugar ocupado pelos homens, existe um outro lado, que é o lado daquela que está submetida a esse poder. E aí, no caso, né, a gente está falando de muitas vezes, da grande maioria das vezes, das mulheres. É só a gente pensar, né, que outro dia a gente estava discutindo isso, eu e Luana, numa aula de como que, por exemplo, a gente vai falar sobre tem vários artigos produzidos sobre o efeito do climatério, por exemplo, mas são produzidos por homens, por pesquisadores homens, que falam do efeito do climatério para o companheiro. Tipo, oi, pera, calma, mas tem um O negócio impacto aí. do climatério nas relações, o impacto de sobrecarga no companheiro, isso tudo, imagina. Sim, então eu acho que é importante a gente pensar nessa, né, nessa diferença, porque a ideia de fazer uma, né, de colocar, por exemplo, uma diferenciação entre atendimentos de homens e mulheres, não é estabelecer uma desigualdade de poder, mas é reconhecer que homens e mulheres têm necessidades, demandas diferentes e que a gente possa conseguir acolher essas especificidades sem que para acolher um eu precise silenciar o outro. Uhum. Aham. Então, seguindo nessa linha, né? O que que um terapeuta precisa saber para prestar um atendimento adequado, né? Vamos levar em consideração aqui cultura, parte fisiológica, questões sociais. Bom, eu acho que a primeira coisa, eu acho que é estabelecer esse terreno que a Carol estava descrevendo. A gente vive, né, e as mulheres, elas têm vivências que vão ser atravessadas por essas desigualdades, que elas são estruturais e elas vão operar, se a gente parar para pensar, de formas que são concretas e simbólicas, né, e que elas vão, então, produzindo ali sensibilidades e repertórios diferentes. Então, eu acho que a gente vai precisar olhar nas várias camadas isso daqui. Tem toda a parte cultural, sim. Então, a gente vai ver que essas desigualdades que a gente está falando, elas vão produzir um cenário de estresse crônico. Então, ela vai produzir um cenário, né, em que as mulheres estão submetidas a uma tensão de uma possível violência a todo tempo, de uma forma bem naturalizada, que vai produzir efeitos, né, ali que às vezes ela não vai nem descrever que é disso, mas desde pequenininha a gente está ensinando as meninas a se protegerem, a sentarem direito, a não, né, não sentarem, não mostrarem ali a roupa íntima. O tempo inteiro a gente está ali. A gente tem toda uma parte de economia do cuidado, de divisão sexual do trabalho, que vai produzindo sobrecargas dentro de uma cultura que diz que se você está doente, a culpa é sua. Você falhou. A gente tem uma cultura que culpabiliza e individualiza esse problema. Então, essas mulheres que vão se desgastando, que vão ficando cada vez mais exauridas por não estarem dando conta de coisas, elas, na verdade, estão dando conta de muito mais do que seria possível e ainda assim vão sendo cobradas para que estivessem fazendo mais. E que se elas não estão fazendo mais é porque elas não conseguiram. Até porque lá no Instagram tem aquela lá que aquela está mostrando que está conseguindo. Aquela ali parece que está dando conta, sabe? Então, acho que uma primeira camada que a gente tem que olhar, acho que é muito dessas questões. A gente tem que olhar e precisa entender o funcionamento dessa cultura, o terapeuta, e entender que isso vai aparecer no adoecimento das mulheres de forma que não é necessariamente didática.
Ela não vai chegar e sentar na sua frente e dizer, ela vai chegar lá na sua frente dizendo, como é que eu faço para aguentar mais? O que é que eu estou fazendo que eu estou falhando, né? E, Sim. e aí, eu acho que quando a gente fala disso, parece muito esquisito, mas a gente precisa ressaltar a importância do contexto, ainda que a gente esteja falando dentro de uma terapia contextual. Então, assim, não é óbvio? Não, não é óbvio. Então, nós vamos ter que repetir. Eu fui aprendendo isso, assim. Não é óbvio a gente falar de contexto, mesmo que contexto esteja lá no nome daquilo que a gente faz, né? Então, tem um exemplo simples, assim, que eu vejo, que é, por exemplo, eu sou corredora amadora de rua. Agora, quando a gente acabar a gravação, tá à noite, para eu sair para correr, eu preciso ter uma série de coisas que eu preciso prestar atenção. Se eu vou correr num lugar que tem movimento, se está iluminado, se passa carro, se eu não consigo sair sem celular, se eu vou levar fone, não. O meu marido também é corredor. Ele não precisa pensar em nada disso, ele põe o tênis. Então, quando a Silvia pergunta o que que a gente precisa olhar, a gente precisa olhar para isso que diferencia tão naturalmente condições que são dadas para homens e mulheres ocuparem os espaços no mundo. E Uhum. que às vezes produzem um sofrimento que, né, se a gente pensar na prática clínica, às vezes a mulher vai chegar e vai dizer assim: Nossa, eu não estou conseguindo fazer atividade física. E aí vira um negócio de como assim você não consegue? Então, Uhum. não consigo porque eu moro num lugar perigoso. Não consigo porque eu não posso sair de top na rua. Eu não consigo porque tá calor. Eu não consigo porque eu tenho que deixar meus filhos. Eu não consigo porque eu tenho que fazer janta. E quando eu acabar tudo, são 10 da noite. Então, assim, o que que a gente precisa? A gente precisa estar muito atento para esse contexto que a mulher está descrevendo para a gente. E que às vezes vai ser muito diferente do meu. Ainda que eu seja mulher, mas como eu escuto aquilo que ela conta da história dela. E vai ser muito importante, só complementando, que a gente não vai, eu acho que é de uma obrigação mesmo da gente, enquanto profissional, treinar essa escuta e essa sensibilidade. Porque muitas vezes as coisas que ela não vai trazer, elas vão ser muito importantes da gente perguntar. Então eu tenho que entender que talvez, muito dificilmente, essa mulher vai sentar ali na minha frente, principalmente de uma grande parte de bolha da população, vai sentar e vai fazer uma demanda, por exemplo, de ordem de comportamento sexual. Porque ela está ali e às vezes ela chega, até pode passar esse assunto, mas é porque, poxa, meu marido me cobra, ou minha parceria me cobra, tá ali, mas não chega, não, mas é bom para você? Você gosta? Como é isso? Ou, por exemplo, um entendimento quando as mulheres vão chegando, né, nos 35, 40 mais, assim, de todas as mudanças hormonais que vão acontecendo e que a gente simplesmente não é educada para entender uma fase completamente maluca do nosso corpo, que é a perimenopausa. Começa a dar curto-circuito. E aí as mulheres elas vão passando, né, por tratamento de ansiedade, elas começam a achar que elas estão ficando emburrecidas, porque vem tem um fog cognitivo, e aí começa a olhar para uma coisa, olhar para outra coisa, olhar e ninguém está olhando para ela enquanto um funcionamento ali de um corpo que está ali e que seria muito mais simples, sabe? Você vai escalonando, inclusive os tratamentos. Chega uma hora que, digo até por experiência pessoal nesse sentido, que eu fui caminhando por 3 anos até chegar num diagnóstico de menopausa precoce, e aí nisso vai, o TDAH aparece aí quando eu sendo mais velha, e por que que aparece aí o prejuízo? Por causa dos hormônios, aí vem problemas gástricos, uma úlcera, aí depois vem uma FOG, aí a coisa vai indo e eu já estava assim no limite do, bem, eu vou agora, pela última vez, tentar fazer esses exames hormonais e se não der, eu vou ter que ir para um tratamento, sei lá, de disforia de TPM que eu nunca tive na vida, assim. E aí, quando você vê, você descobre que, na verdade, estava tudo interligado. Mas isso não é ensinado. E elas não têm uma obrigação com essa cultura de chegar sabendo. Mas a gente, enquanto profissional, vai ter que cavucar, mesmo que não tenha dado.
né? Porque não vai ter é muito, não tem esse conhecimento assim organizado, mas a gente vai ter, esse é um comprometimento que a gente precisa ter com a prática, porque senão a gente vai deixar passar e a gente vai ficar meio que, sabe, botando, né, tapando uns vazamentos assim com durex que não dá, que não faz sentido. Parece que tá ajudando, mas não tá, sabe? O que eu ia dizer é que fica, tudo isso acaba normalizado, é normalizado, né? Todo esse, por exemplo, todo esse preparo para correr, né? E toda essa dor fica invisível. E por isso, muitas vezes, é tão normalizado que talvez não chegue, né? Como vocês disseram, não seja falado na terapia, né? O assunto seja outro. Uhum. É tão normalizado algumas dessas coisas que na hora que a gente consegue nas intervenções que essa mulher se autorize a, de alguma forma, se priorizar em detrimento de um cuidado do outro, seja do filho, seja, né, do que for, ela sente culpa. Uhum, Porque é tão, né, já está tão pareado ali com isso ser egoísmo, com isso ser uma negligência, com isso ser uma mulher que é ruim, uma mulher que não está ali, né? Porque é isso, o que as mulheres são, né? Elas têm que ser cuidadoras, elas têm que ser atenciosas, elas têm que falar manso, elas têm que ser muito compreensivas, elas têm que sacrificar, e aí, na hora que você vai fazendo qualquer outra coisa disso, vem uma baita culpa, porque é como se eu estivesse fazendo algo muito, muito errado. Então, eu brinco que atender mulheres, às vezes, dá uma sensação de estar lutando contra a correnteza, algumas vezes meio que enxugando gelo, porque você vai trabalhando na terapia várias questões, e aí vai lá o contexto, vai lá o mundo, vai lá a família, vai lá a igreja, vai lá, né, as pessoas ali da vida dela, e vai lá e vai desconstruindo tudo que você vai construindo na terapia. Aí você respira fundo e aí você vai seguindo. A terapia vai precisar ser um ambiente diferente desse ambiente que silencia. Justamente por isso, quem sou eu enquanto terapeuta para dizer o que ela deve ser, o que ela deve fazer, o que ela deve desejar? Não é sobre isso, é sobre justamente ser um espaço que vai permitir que muitas vezes ela descubra e construa e discrimine quem ela é, o que ela gosta, onde está o desejo dela, porque algumas nem essa possibilidade teve ao longo da vida de desenvolver quem elas são, de entender ali, de ter essa construção ali de quem elas são, sabe? E ouvindo vocês falarem sobre isso, assim, coincidentemente me surge agora uma dúvida, assim, de perguntar para vocês o que vocês acham de homens, né, atendendo mulheres, né? Ao que eles têm que estar atento? Eu tô brincando, tentei fazer piada, não ficou bom. Mas o que eu ia brincar, porque é isso, porque essa é a minha realidade, né? Vocês, E está se eu falo, sentindo assim, Márcio, meio oprimido como o único homem aqui nesta mesa? oprimido não, mas curioso. Porque, claro, vocês já destacaram que uma mulher atendendo outra mulher, ela também tem que, né, tomar perspectiva de um monte de coisa, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então isso não tem a ver só com o gênero do terapeuta, da terapeuta, né? Mas me interessa, né, aí pessoalmente falando, ouvir um pouco essa perspectiva de vocês, assim, porque, e aí deixa eu até dar uma contextualizada aqui antes de ouvir vocês, a resposta de vocês, porque eu estava ouvindo e me veio uma memória na cabeça, assim, né? Quando a Carol tava falando sobre a corrida e depois a Silvia retomou isso, eu lembrei do seguinte: quando eu era adolescente, adulto jovem, assim, se eu ia para uma festa no final de semana, como eu ia voltar da festa, não era um problema. Né? Os meus pais, na verdade, eles se preocupavam em saber como eu ia voltar, mas era uma questão de saber como eu ia voltar, porque era muito fácil de criar um plano. O plano é: tem uma carona, se tem uma carona, com quem tu volta. Se não tem uma carona, tem como pegar um táxi? Na época não tinha Uber. Né? Mas assim, tem como pegar um táxi? Tem como pegar um táxi, então tá resolvido. Né? Eu tinha condições financeiras para pegar um táxi, então é só pegar um táxi e voltar. E lembro, né, que geralmente as minhas amigas tinham muito mais restrições e tinham que fazer uma operação de guerra para, né, conseguir voltar da festa, porque pegar carona era um problema. Se quem fosse dar carona fosse um homem, muitas vezes isso era fonte de preocupação dos pais. Se pegar um táxi, talvez fosse pior, né? Então, assim, era fonte de preocupação também. E aí, eu fui lembrando disso enquanto eu via vocês e lembrei, vários anos atrás,
eu estava atendendo um adulto jovem, uns 18 anos ele tinha mais ou menos, e eu, em algum momento, eu chamei a família, porque ele estava com algumas questões que envolviam a família, e uma das coisas que a gente conversou foi sobre isso, porque a família não deixava ele sair, porque não se dispunha a buscar e não deixava que ele pegasse um táxi ou algo do tipo para voltar. A família tinha condições de ajudá-lo nesse sentido. E aí eu chamei a família para, né, conversar sobre essa possibilidade e ver se era viável, né? E a gente conversou e foi viável. A família entendeu que era viável, que eles não estavam acostumados a essa combinação, mas que isso era possível. E eu nunca, em todos esses anos, tinha pensado sobre essa perspectiva, mas hoje, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, se fosse uma mulher de 18 anos, eu teria tido o mesmo despreendimento e eu teria sentado com a mesma segurança. Ou se tivesse tido, né? Será que eu teria sentado com a mesma segurança que eu sentei para, né, mediar aquela conversa, aquela negociação? Porque, já, na minha história, meus pais, desde que eles soubessem como, era ok. Ali naquela família, isso não, a princípio não era tão ok, mas quando a gente parou pra conversar, foi ok. Agora, se fosse uma mulher, será que eu teria a mesma Hum. segurança? Né? Será que eu... Enfim, dei toda essa volta para colocar assim, bom, as experiências, né? Muitas das experiências que vocês vivem enquanto mulheres são diferentes das experiências que eu vivi. Ainda que a gente tenha diferença entre mulheres também. Né? A questão de gênero acaba sendo um marcador de algumas diferenças importantes, assim. E por mais que eu seja uma pessoa que busco ser cuidadoso, né, e entender esse contexto, e ativamente eu busco fazer isso, tem muito mais chance de eu estar, né, no ponto cego, né, com algumas dessas questões no meu ponto cego, do que talvez para mulheres que passaram por mais experiências semelhantes, pelo menos, né, análogas, enfim. Mas como fazer? Que dicas tem para homens como eu que atendem mulheres, né, para poder cuidar disso e não repetir violências sutis e não repetir estereótipos e preconceitos, né? Eu acho que a primeira coisa, Márcia, que me vem à cabeça é a gente conseguir admitir que é diferente. Esse eu acho que assim é o top um. É diferente. E que nem tudo que vocês. Do mesmo jeito que quando, por exemplo, a gente está atendendo um homem, a gente consegue claramente falar assim: nossa, mas eu não sei como é. Me conta como que é daí. Como é difícil às vezes, né? Eu vejo como é difícil para os terapeutas homens perguntar sobre isso para uma mulher. Me conta como que é daí. Até porque, né, o fato de a gente estar em lugares muito diferentes, às vezes tem um medo de eu tô sendo opressora, eu não tô sendo opressora, eu tô fazendo coisa errada, eu não tô fazendo coisa errada, eu tô silenciando, eu não tô silenciando. É, tem muitas variáveis que a gente vai ficando atenta, né, que vai ficando com receio, assim. Então, eu acho que a primeira coisa é reconhecer. Eu não sei do que é essa perspectiva. E em não sabendo, eu posso me abrir para descobrir. E ao me abrir, pode ser que eu encare desconfortos muito grandes, dos quais eu nem imaginava. Sabe assim, problema que eu nunca pensei que eu ia ter? Problema que eu não tenho. Né, essa contextualização que você trouxe é assim, é uma memória de como na adolescência a gente saía de casa. Enquanto você foi falando, eu fui pensando, aqui em BH tinha uma festa que eu adorava ir. E além de como a gente vai, como a gente volta, que horas a gente vai, que horas a gente... Ainda tinha um tal do qual é a roupa que você vai, porque você não podia ir com uma roupa muito curta, e nananã, não sei o quê. Então, eu acho que admitir essa diferença é um grande começo para a gente escutar. Sabe, tem uma passagem daquele livro Mindfulness e Psicologia que o Germer fala assim, às vezes o papel do terapeuta é sentar ao lado do cliente na cama fria do sofrimento. É isso. Vai ficar desconfortável escutar de uma mulher a dificuldade que ela tem de se organizar toda para sair de casa, sem ter que fazer nada com isso, assim, porque o terapeuta, ele não consegue mudar esse contexto cultural sozinho.
Mas às vezes, o fato dele parar, prestar atenção e falar assim: puta, nunca tinha pensado nisso. É tão validante, assim, é tão de, nossa. Aí às vezes a gente fica assim: como eu vou validar? Eu tenho que falar que eu imagino. Não, não imagina. Você nunca pensou nisso na sua vida. Tipo, meu Deus, como é isso? Nunca pensei nisso. Isso dá pra gente um olhar de, então eu não tô doida, isso aqui não é tão óbvio, né? Então eu acho que se abrir para esse desconhecido, assim, e que eu acho que é um lugar que culturalmente é muito difícil para os homens ocuparem, que é o do não sei. Não sei o que é isso. Não sei como resolver isso. Porque às vezes não é sobre resolver, né? Assim, é sobre dar espaço para ela olhar, para falar, para dizer, para construir junto, assim. Então, eu tenho uma posição que a gente vai, os homens vão precisar aprender sobre como é atender mulheres, assim como para as mulheres que atendem homens, assim. O que que a gente escuta, né? Assim, às vezes as sessões tem coisas que você fala assim, gente, nunca pensei nesse trem. Mas tá, eu nunca pensei, e aí? Isso é sobre mim? Isso é sobre a minha história? Ou isso é sobre o sofrimento dele? Porque rapidamente a gente tem também quase que uma lógica de eu me apropriar desse sofrimento. Calma, que esse sofrimento não é meu. E como homem, vocês não precisam, os homens, né, não precisam tomar esse sofrimento para vocês, porque não é, não é. Mas validar a existência dessa dor, validar a existência desse sofrimento e muitas vezes ajudar as mulheres a olharem de uma forma cuidadosa para isso, aí sim é o papel da terapia, é o lugar que o terapeuta pode estar. Uhum. Eu vou caminho muito nesse sentido da Carol, assim, e acho que é importante que a gente, se a gente já tem, enquanto psicólogos, né, pela nossa profissão do cuidado, um perigo da gente entrar nesse lugar do salvar, neste lugar do que está numa posição de que vai saber o que é melhor para o outro. E se a gente está falando de uma cultura em que homens e mulheres estão nesse desequilíbrio de poder, vai ser muito importante seguir bastante atento, porque pode ser que se estabeleça ali até um pedido, uma solicitação, sabe? Assim, pensando metaforicamente, venha com um cavalo branco me salvar aqui, por favor, venha aqui. E isso pode ser muito tentador. Já é muito tentador ser essa salvadora enquanto terapeutas. E aí eu acho que tem ainda um atravessamento aí. E eu acho que isso que a Carol fala é bem importante, assim, da gente de poder entender que vai precisar permitir o silêncio, que vai precisar lidar com a raiva que vai vir, sem personalizar esta raiva do nem todo homem, mas não é também assim, não. A raiva vai vir. E algumas vezes não é tamponar aquilo ali, é permitir que aquela vivência aconteça, assim. Mas eu acho que para atender qualquer pessoa, assim, a gente vai precisar ter uma clareza muito grande de quem a gente é, da onde a gente fala e de quem é né, de quem é aquele outro, assim. Então, eu não acho que garante um atendimento mais seguro mulheres atendendo mulheres do que homens atendendo mulheres, porque eu acho que a gente vai ter diferenças, a gente vai ter desafios diferentes. Mas algumas vezes uma história de uma mulher que seja muito parecida com a minha pode ter vantagens ou pode ter aí algumas identificações ou algumas vivências, algumas sensibilidades, algumas discriminações que podem ser interessantes, mas também pode produzir eu colar demais naquela história e misturar um pouco as coisas, ou aquela mulher colar. Então, estava aqui pensando, uma paciente que eu já atendi que colou muito na minha maternidade. Então, tudo ela queria muito saber como era para mim. Ela estava ali comparando. Chega uma hora ali que não dá, assim, eu preciso, né, colocar ali um espaço ali, um limite ali para ela poder constituir a dela. Então, a depender, né, do que for, pode ser
né, ser mais parecida com aquela mulher ou mais diferente daquela mulher, vai ser uma questão. Então, independente de você ser homem ou ser mulher, vai precisar aprender esses repertórios, porque é isso, a gente sempre fala, tem que levar em conta esse contexto mais amplo, tem que levar isso, mas e aí? Como é que faz isso na prática? Como? E eu acho que a gente tem que se, não é se acolher a palavra, mas é compreender que a gente vai falhar. A gente vai falhar. E aí a gente tem que saber o que fazer quando a gente percebe e perceber cada vez mais rápido e entender aquilo ali como a gente vai. Isso vai servir para atravessamento de classe, de classe não, de classe também, mas de raça, de gênero, né? Pessoas brancas atendendo pessoas pretas e por aí vai, assim, sabe? É um repertório que a gente vai ter que desenvolver, que é uma parte que eu acho que não está ainda muito bem estabelecida do como a gente treina isso, do como. Por enquanto, a gente ainda fica bastante no tem que, é importante, claro que é importante, mas tá, e aí? E Uhum. aí, o que que eu faço, eu homem ali sentado na frente daquela mulher, como que é isso, sabe, assim? Com certeza, com certeza. Mas acho que é muito legal ouvi-las, assim, e obviamente é só um movimento entre muitos possíveis, assim, mas só a questão, né, como vocês estão colocando, assim, de entender que a gente não entende a dor da outra pessoa, assim, não entende, né? A gente não sabe se a gente entende, né? Às vezes a gente pode até estar entendendo, mas dá ao cliente a oportunidade de nos explicar de novo, nos explicar de um outro jeito, ou não explicar. Né? Talvez não seja uma questão de explicar novamente, talvez seja uma questão só de, talvez eu não consiga alcançar, né? Talvez seja muito distante do que eu Permitir vivi. viver, né? Mas Permitir permitir. sentir, né? Exatamente. A gente tem que abrir espaço para não saber, para não ter resposta, né? Para não ser o salvador da situação ali. De novo, isso independe do gênero do terapeuta, assim, acho que para mim, mas para mim faz muito sentido isso que vocês disseram. Bom, agora eu gostaria de entrar um pouquinho na ACT. Então, eu estava pensando aqui, né, que na ACT a gente trabalha muito com valores, flexibilidade psicológica. Como é que as regras culturais sobre ser mulher podem interferir no contato com valores e na disposição para mudança? Como é que vocês veem isso? Eu vou jogar essa bola para Carol, mas eu vou falar uma coisinha antes aqui, assim, né? Eu, como uma boa analista do comportamento ali, raiz, uma terapeuta TAC, bem, né, com uma formação bem taquiana, assim, né, de terapia, bem assim, tive por muito tempo uma relação de muito ambígua com a ACT. Com a FAP, não. A FAP já chegou ali desde a minha graduação com a Sônia Meyer, então a FAP, mas a ACT foi difícil. Eu passei, assim, muitos anos ali me degladiando até entender que o problema talvez não estivesse na proposta em si, ou não tivesse ali, mas no perigo de um uso dos termos médios muito aproximados com uma coisa mais do como a nossa cultura vai entendendo os significados desses termos médios e que sem também todo isso que a gente está falando anterior aqui, né, da importância desse letramento, desse entendimento, que sem isso corre-se mais o risco desse uso. Então, foi muito interessante, porque parte desse processo vem da Carol. Por muito tempo, assim, eu olhava e falava, não gosto da ACT, eu gosto da Carol, eu gosto de como a Carol eu personalizei o negócio assim. Eu falei, não, tá bom, tô aqui. Já tinha feito mais amizade, ele tava entendendo a graça, falando, mas na prática, assim, não, cadê? Não, e aí foi ali, e que aí, enfim, aí fui, né, junto com Carol, Desirê, vai tendo ali, né? Aí uma nova geração que chega com a Isla, com o João, a coisa vai caminhando, mas eu preciso ser honesta aqui e dizer que, olha, que a ACT teve que rebolar muito para eu dar uma piscadela para ela, viu? Nesses últimos anos, aí a coisa foi, mas. E aí eu acho que, só para complementar e fazer, né, agora, jogar o meu charme para a ACT, de fato, eu acho que traz elementos, e acho que principalmente quando a gente, na resposta que eu acho que a Carol vai encaminhar agora, assim, eu acho que traz formas da gente olhar e da gente entender esses processos
o impacto desses processos né, nos repertórios, nas vivências, naquele sofrimento das mulheres, e dá, sim, elementos muito interessantes de construir o caso, de intervir, e até mais do que de uma construção formal, uma questão de sensibilidade da presença que a gente tem. E isso acho que impacta na forma como a gente vai escutando e enxergando aquela mulher, assim. Então demorou, mas a paquera foi longa, tá? A paquera foi longa. Nem tô casada ainda, tá? Não tenho um relacionamento sério ainda não aqui, tá? Mas quando tu disse que a FAP não, mas a ACT te trouxe essa sensação, eu já estava engatilhando a pergunta aqui se era uma inimiga dos termos médios. Mas, E eu não sou mas inimiga dos termos médios, eu sou inimiga de não saber o que os termos médios estão operacionalizando, nossa, digamos assim. nosso episódio 7 da primeira temporada é o funeral do Exaflex, talvez o mais polêmico dos Ah, nossos eu já episódios. ouvi, eu ouvi esse, eu já ouvi esse. Sabe? Viu? Aí, fez parte da minha dança do acasalamento, entendeu? Fez parte. Eu acho que quando a gente vai falar de flexibilidade, né, cultura, valores, tal, primeira coisa que me vem, e aí eu acho que a Luana fala disso, e quando ela fala, né, do meu jeito, é porque eu sempre, e eu acho que a arte ela entra na minha vida nesse ponto, assim. Chegou um momento que na análise do comportamento clínico eu pensava assim, beleza, fiz aqui a análise funcional, operacionalizei, beleza, mas existe uma relação aqui, existe eu nesse processo, eu sou parte desse processo, o que que eu faço com esse trem e tal. E aí a ACT entra. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro é que terapeutas também estão inseridos dentro dessa cultura machista, patriarcal, cheia de regras, e que terapeutas também têm e aprendem sobre essas regras. O fato de sermos terapeutas contextuais não faz com que a gente tome distância das regras com tanta clareza, até porque muitas dessas regras, elas organizam a nossa vida, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. A importância da gente reconhecer que, como terapeutas, a gente também está inserido nessas regras. E como dentro dessas regras que a gente está inserido, eu acho que tem uma que atinge especificamente nós terapeutas, que é o fato de que terapeutas precisam fazer alguma coisa com a dor daquela pessoa que está ali na nossa frente. E aí a gente começa num imbróglio, porque à medida que eu então aprendo que eu tenho que fazer alguma coisa com a dor daquela pessoa, eu corro o risco de atropelar essa pessoa. Porque eu passo a ter uma ideia de quem sabe da vida dela sou eu, ou quem sabe o que é melhor para ela sou eu, porque afinal de contas ela está sofrendo tanto que ela não dá conta de ver o que está acontecendo. Isso fica muito claro quando a gente está falando de atendimento em casos de mulheres que sofrem violência. Às vezes, a mulher, ela está há 20 anos numa relação abusiva e ela chega para terapia e eu dou lá de cara a regra do tipo, você precisa romper essa relação. É sério que a gente acha que essa mulher está há 20 anos nessa relação e ela não fez nada por ela, para a vida dela, para que ela conseguisse sobreviver? Então, quando eu assumo que eu sei mais da vida dela que ela, eu primeiro corro o risco de falar de flexibilidade, mas agir de maneira inflexível. E aí, eu acho que isso não tem nada a ver com a arte. Isso tem a ver com mais regra. Não tem nada de contextual nisso. Eu acho que outro ponto que vem para mim é quando a gente pensa em valores, também não dá para a gente falar sobre valores de uma forma descontextualizada, né? Pensando que a definição de valor para a gente é aquilo que dá norte, é aquilo que coloca a gente sempre em caminho, é aquilo que coloca a gente sempre numa direção, que dá luz para não é assim, dá luz para a nossa vida. Existe uma diferença entre o que o contexto da terapeuta trouxe para ela como possibilidade de construir valores e muitas vezes o contexto das nossas clientes. E a gente vai precisar, às vezes, olhar para isso de uma forma um pouco mais distante, assim. Então,
todo mundo, todas as mulheres, as que sofrem mais, as que sofrem menos, as que, né, eu trabalhei num abrigo de proteção a mulheres em situação de violência, assim, que precisavam ser retiradas de casa na urgência para não morrer. Até essas mulheres têm pelo que elas querem viver. Só que se eu acho que o motivo pelo qual elas estão vivendo não está certo, eu corro o risco de colocá-las dentro de uma regra cultural e de colocá-las para atender a minha necessidade. Eu sempre conto isso, assim, quando eu trabalhava no abrigo, e eu acho que esse é um sketch que sempre me faz pensar do que é valor. Eu trabalhava no abrigo e a gente recebeu uma mulher e ela tinha 30 anos e ela tinha 6 filhos. Ela ficou 6 meses mais ou menos abrigada. Quando ela foi sair do abrigo, eu fui ajudá-la a olhar a casa. E no dia da mudança dela, da saída dela, quem fez a mudança dela foi eu. E aí vocês pensem o seguinte: a casa, ela tinha um tamanho, a largura da casa era de um sofá de 3 lugares. Então, de um braço ao outro era a largura da casa. E o comprimento desse cômodo era o sofá, coloca um colchão de casal na frente. Esse era o comprimento da casa. Quando essa mulher chegou nesse lugar, ela olhava com o olho muito marejado e ela falava assim: Eu nunca morei num lugar tão lindo assim. Gente, eu entendia o que ela estava falando, porque ela falava português, eu falo português, eu sabia o significado de cada uma daquelas palavras. Mas aquilo não encontrava caixinha na minha cabeça, não encontrava nenhuma caixinha na minha cabeça que coubesse aquela fala. E aí ela falava assim: Eu nunca vivi numa casa tão linda. E aqui a gente vai poder fazer tudo o que a gente quer. Gente, eu olhava e eu pensava assim, mas aonde que a gente vai colocar tanta roupa? São 7 pessoas num cômodo. Nos padrões da vida da Carol, aquilo não cabia. Mas nos padrões da vida dela, aquilo era assim, o melhor que ela já tinha vivido. E aí ela me chamou para entrar. Então pensa, com toda essa tanta gente, ela me chamou para entrar e falava assim: "Você é a primeira a entrar na nossa casa." Eu vou falar que não tem valor ali? Aí eu vou falar de valor da autonomia. Eu quero, então vamos ajudar essa mulher a ser autônoma. Mas quando ela está sendo autônoma, eu tenho condição, enquanto terapeuta, de cuidar da maneira como a autonomia dela pode ser vivida, que é diferente da minha, que tenho faculdade, que tenho mestrado, que sou professora universitária, que não tenho filhos, que tenho uma série de camadas ali que vão atravessar a minha história. Então, falar de valor e falar de clarificar valores na vida das mulheres, né, no atendimento a mulheres, eu acho que é estar aberto para ouvir elementos da história delas. Falar de autonomia, de ser. As mulheres, muitas delas nem sabem que elas podem ser autônomas, que elas podem ter liberdade. E aí eu faço uma comparação sempre com, muitas vezes, o quanto que a gente não prestar atenção nessa lógica de valor, né, de valor ser isso que brilha para a gente caminhar. Quando, por exemplo, eu estou trabalhando com uma mulher sobre autonomia, e me chateio profundamente, e eu acho que ela foi muito sacana quando eu peço para ela mudar o horário da sessão e ela diz não. Então, desenvolver flexibilidade com as mulheres, eu acho que é estar atento para ver como que elas vão vivendo a vida delas e nas brechinhas das regras, na brechinha da norma, na brechinha do que a cultura coloca para ela, do que ela tem que fazer. Qual que é o momento que ela vai conseguir, às vezes até seguindo aquilo que a regra fala, mas de um jeito que seja só dela, né? De como que essa mulher vai precisar, né,
colocar lá fazer todo o checklist de como que ela vai sair de casa, da roupa, do Uber, de compartilhar a corrida, nananana, mas ainda assim ela poder fazer aquilo com elementos que são dela, que quando ela olha para a história dela, ela vai falar assim: isso aqui é meu, isso aqui tem a minha cara, né? Então é como que a gente vai ajudar as mulheres, e aí o espaço da terapia é um espaço muito potente, mas também é um espaço muito desafiador, porque tem essa regra que fala, você, por exemplo, você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar como? Que tipo de cuidado é esse? Como que é para a mulher se cuidar? Às vezes, para ela se cuidar, ela chegar, tirar o sapato, prender o cabelo, ou sair esgandaiada mesmo, ir na padaria com o cabelo assim, esgandaiado e tá tudo certo. Eu ajudo E ela para a. outra vai ser passar um batom, uma maquiagem, se arrumar e fazer um escova de manhã. E é isso, assim, Não, sabe? não tem, né, não tem uma única Uma forma. topografia. Não É. tem uma topografia, mas eu acho que tem uma maneira que é como que a gente vê essa mulher ganhando vida em Nossa, coisas isso daí, simples. Carol, isso daí é o que eu acho que é a chave que vira quando a gente começa a conseguir vivenciar isso na nossa prática, que tira as terapeutas de mulheres desse lugar de, ai, é tão difícil atender mulheres, ai, porque é tão assim, ai, porque, pelo contrário, cara, é tão bonito ver essas frestinhas, né, elas aparecendo por essas frestinhas aí, né, aparecendo por ali, e quando você começa a vivenciar isso ali na prática, a entender o tamanho disso daqui, porque é o tamanho na história e na vivência daquela mulher que está ali, nossa, isso vai se tornando um reforçamento meio intrínseco ali do trabalho, a despeito de todas as impotências, as impossibilidades, e isso vai sendo um norte muito, muito interessante do processo terapêutico, sabe? E é bonito ver quais são os caminhos que elas vão escolhendo, assim. Mais do que achar bonito que elas escolheram o caminho que você achava que era o melhor, assim. Isso é muito, muito legal, assim. Não querendo romantizar, né? Porque na verdade é muito cansativo, é muito difícil, é muito tudo, mas tem esse outro lado que quando você vira essa chave, deixa mais recompensador esse trabalho, sabe? Sem você precisar ser, né, ter grandes flashes e grandes coisas, assim. Porque terapia não é feita de grandes flashes, assim, né? Mas é muito recompensador em muitos momentos, né? Também Hum. bastante trabalhoso e desgastante, mas é um trabalho incrível de se ter, por outro lado, exatamente por isso, né? Porque quando a gente vê essas transformações acontecendo, é incrível mesmo. Vocês já foram tocando um pouco nesse ponto que eu vou levantar agora, mas porque, por exemplo, na parte de valores ali, a Carol falava um pouco, eu achei muito interessante isso, né? Quando tu falou sobre assim, onde é que ela ganha vida, né? Porque isso é uma coisa que quando me perguntam, né? Mas como eu sei que é um valor mesmo, né? Que não é só mais uma regra que está sendo repetida, né? E eu costumo falar, olha, busca a empolgação, né? Busca a O brilho no vitalidade, olho. busca o brilho no olho, exatamente, porque a gente repete, a gente verbaliza como valor às vezes coisas que na verdade nada mais são do que repetição de padrões que a gente aprendeu, mas em geral não tem tanta vitalidade ali, né? E quando a gente está falando de algo que realmente é significativo, tem. Então, de certa forma, acho que vocês já tocaram num ponto próximo. Mas eu ia perguntar sobre como é quando vocês notam que uma cliente ela tá trazendo elementos que, aí não necessariamente como valor, mas assim, né, se debatendo com elementos que são presentes na nossa cultura, que são dominantes na cultura. E diferenciar se isso é algo que realmente importa para aquela mulher ou algo que ela aprendeu que se espera dela, né? E aí, sei lá, um exemplo que me veio à cabeça foi, por exemplo, a questão de ter ou não ter filhos, estudar ou não estudar, trabalhar ou não trabalhar, casar ou não casar, né? Coisas que para muitas mulheres seguir o que é predominante na cultura faz sentido, mas ao mesmo tempo todas aquelas outras, para quem não faz sentido, elas estão imersas nessa cultura que muitas vezes é punitiva, né? Com essa outra expressão, assim. E aí, né? É importante a gente trazer atenção para isso, mesmo que a cliente não traga isso como uma queixa,
Ou não, é só quando ela traz como uma queixa, como vocês veem. Sabe, uma coisa que, quando você perguntou isso, a primeira veio na minha cabeça bem claro, assim. Isso é muito comum de aparecer, né? Eu acho que todo dia aparece na clínica. E aí, tem algumas formas, né? Uma forma que eu faço isso, muitas vezes, eu vou escutando. E aí ela vai falando, me dá-lhe regra, e aí eu vou prestando atenção em como que ela vai colocando isso. E aí tem um jeito que eu adoro fazer, que é de dizer para ela assim: tudo bem se agora a gente fizer uma inversão de papéis, e agora eu vou falar. E aí eu começo a só reproduzir com a mesma fisionomia, porque geralmente é cansativo, assim, é pesado lhe descrevendo dessa maneira. Ah, porque aí eu tenho que, nossa, eu tenho que levantar, eu uso isso, né? Eu tenho que levantar cedo, aí eu tenho que fazer acordo 5 horas da manhã, porque eu li o Milagre da Manhã. Aí depois eu tenho que ler o negócio do não sei o que lá, um livro, tem que fazer a oração, eu faço não sei o que, aí eu tenho que fazer meditação, eu tenho que nananã, 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 nananã. E aí, geralmente, as mulheres elas vão se assustando com a encenação, que foi o que elas acabaram de fazer. E aí, teve uma vez que uma cliente, ela fala assim, pelo amor de Deus, que é isso? Não tem jeito de fazer isso, não. Ah, massa! Então, vamos lá. Agora, vamos falar da vida da fulana. Não, vamos tirar esse tanto de trem aí. Não, Carol, não quero não. Mas eu vou tirar isso e eu vou colocar o quê? Eu não sei. Nós vamos ter que descobrir. O nosso papel aqui é descobrir. Então, eu acho que tem uma parte, Márcio, que é um convite muito tentador. E aí eu acho que faz parte do que a Luana tem um pouco de ranço, assim, que a gente quase que cai num papel professoral, assim. A gente precisa te ajudar a descobrir o seu valor, como se eu tivesse a chave para abrir uma caixa que está dentro de você. Tipo, que arrogância é essa? Oxi, a chave está aqui comigo. Você pode me ajudar no máximo. Eu vou testando e você segura. Eu testo e você segura. Mas o monte de chave é meu. É da minha vida. Então, terapeutas, larga essa arrogância de lado, assim. Não, o molho de chave é dela. E aí, o que a gente vai fazer é ajudá-la a ir vendo, testando essa chave. Essa aqui, abre, abre. Ah, tá. Foi difícil abrir aqui. Abriu, não abriu. Ah, não. Então tá. Então vamos guardar essa aqui. Vamos testar outra. Vamos testar outra. Então, eu acho que é a gente estar aberto, né? Assim, a não assumir esse papel, né, de eu é que vou ensiná-la sobre valor. Ela viveu até aquele dia que ela chegou na terapia sem você. Não ache que quem vai dar luz para a vida dela somos nós, porque não somos. A vida dela já estava acontecendo antes. E aí será que eu tenho sensibilidade, inclusive, para dizer, para olhar para ela e falar assim, ai, sei lá, se a sua vida pudesse ter um ritmo, que ritmo seria? Eu já não estou começando a ajudar ela a olhar para valor? Não, se ela tivesse um gosto, ai, sei lá, vamos tomar um cafezinho aqui. Vai ter gosto de quê essa história? E eu não sei, Márcio, se tem alguma coisa que não seja atravessada por essa cultura ou por isso. Então, eu não acho que a gente vai criar demanda, não acho que a gente vai trazer. Isso tudo que a gente vai falando desses atravessamentos não é para a gente ser um espaço que é militante, que vai ser psicoeducativo. Não. É só a gente entender que isso aqui está atravessando as coisas. E aí, muitas vezes, parte do que é o que está produzindo sofrimento, angústia, que ela está patinando, está atravessado por essas coisas. Então, o caminho, acho que é um tanto parecido com esse da Carol, que é isso. Eu acho que é ouvir, é fazer perguntas, é pensar no cenário, é ir validando. A gente vai nesse processo, às vezes até a gente vai discriminando o que está acontecendo. E é muito doido, porque algumas vezes a gente vai precisar, nessa construção,
se bater com quais são os nossos pensamentos, as nossas coisas. Eu estava lembrando aqui de uma cliente que grande parte do processo terapêutico foi a gente tentando discriminar qual era a relação dela com trabalho versus maternidade, porque ela, né, normalmente, a maior parte das clientes que eu tenho que trabalhar uma autorização para que ela deixe os filhos, possa trabalhar sem culpa, e porque isso é também algo importante, que está, em geral, é nesse caminho, mas ela já tinha feito esse processo e estava querendo sair do trabalho para voltar para casa, mas muito culpada porque ela deveria ter a independência financeira dela, porque ela não podia depender do marido, porque ela tinha. E todas essas coisas, e todo um caminho para a gente conseguir ir entendendo e discriminar ali, e ela olhar e ela entendendo como é que ela ia se sentindo em cada lugar, em cada escolha, em cada coisa, o que eram os medos, para chegar à conclusão de que o que ia fazer ela feliz e sentido era ela ser uma dona de casa enquanto os filhos estavam pequenos. Como é que você vai percebendo isso? Nas várias coisas. Quando ela para prestar atenção, quando sai com os amigos né, e os casais, todo mundo está querendo se livrar das crianças e ela é aquela que adora sentar com todas as crianças e ver do que elas estão brincando e quer inventar uma brincadeira com elas e ela fica inconformada sem entender por que que é que as pessoas, outras mães, estão ali felizes e contentes que ela está com as crianças, porque está todo mundo podendo esquecer, mas ela não queria esquecer, mas ela se cobrava porque ela tinha que esquecer, porque ela tinha que estar querendo aquilo ali. E isso é completamente oposto do que muitas vezes é o que eu tenho que desamarrar, porque o padrão diz que a mulher teria que, enfim. Então a gente vai ter que ir conversando, a gente vai ter que ir ouvindo, a gente vai ter que ir com essa calma, né? Sem pressa, sem o julgamento, a gente vai explorando esses contextos. Então, mais do que sair doutrinando, a gente vai ajudando a botar luz nas várias possibilidades que muitas vezes não estão sendo consideradas, ou que se deixar para a cultura não vai botar luz naquilo. E a gente precisa botar luz para ela, botar a carinha ali, ver se gosta da temperatura, ver se gosta do negócio, aí tira a carinha, um pouco nessa metáfora das chaves, assim, sabe? Que a Carol foi trazendo, e assim a gente vai caminhando. Então, é um processo que ele é menos didático e ele é mais quase que artesanal dessa dança que a gente vai fazendo ali, sabe? E não é nenhuma dança que é de uma condução tão clara e direta da terapeuta, assim. Claro que a terapeuta está ali, né? Tem ali, mas o ritmo, tem várias coisas que a gente tem que observar a cliente, o processo da cliente. A gente vai caminhando, porque algumas vezes nem a gente sabe para onde está indo. Como nesse caso que eu falei, que a gente foi um trabalho conjunto ali para conseguir entender das decisões da vida dela o que que fazia sentido, assim, porque era uma decisão grande, né? Pedir demissão, sair, então era uma coisa que não era simples, assim. E sobre o feminismo? Como é que vocês pensam assim? Vocês acham que o trabalho clínico com mulheres e o feminismo, eles caminham necessariamente juntos? Ou vocês veem de forma independente? Eu acho que não tem como o feminismo não caminhar com qualquer prática clínica se você entender o feminismo como uma prática que vai tentar produzir condições mais igualitárias para homens e mulheres. Se você entender o feminismo como vou subjugar os homens e vou sailar ditando as regras do como aquela mulher deve ser, que ela não pode se depilar e que ela não pode usar batom e que ela não pode seguir nenhuma norma do sei lá o quê, aí tá complicado qualquer coisa, né? Mas eu acho que é muito no sentido do que eu estava falando, assim, né? Uhum. O feminismo e o trabalho clínico com mulheres, assim, eu acho que são caminhos meio interconectados quando a gente está pensando que a gente vai buscando condições de viver que sejam mais justas, que sejam mais reforçadoras, que sejam mais equilibradas, assim. Então, não acho que são construções completamente paralelas, mas eu acho que elas se interconectam, assim, na medida que a gente integra essa sensibilidade de gênero, essa descrição de como o mundo ele é assimétrico de poder, de possibilidades, de potencialidades, de repertórios. Então, entendendo o feminismo desta forma, ele é completamente coerente com a nossa prática clínica. Uhum. Mas, muitas vezes, isso assusta, porque fica parecendo que o que você está dizendo
é que você vai panfletar. É a mesma coisa quando a gente vai dizendo a psicologia clínica não é neutra. Aí parece que você está defendendo uma parcialidade, está defendendo. Não, é justamente o contrário. Entender que não é neutra é o que faz com que a gente possa ter elementos para dar conta de ser bastante protetivo àquele processo. Então, eu acho que atender mulheres de forma que seja ética, a gente vai precisar olhar criticamente para a cultura que está adoecendo e a gente vai precisar tomar cuidado para entender que não se tem um único caminho a ser prescrito para cada mulher. Então, acho que o feminismo e a clínica, eles vão caminhando juntas na busca desses contextos mais justos, mas sem perder a perspectiva de que a gente tem uma história individual e única daquela mulher que está ali posta. Então, a gente teria que ter um programa inteiro para falar quem tem medo do feminismo, né? Uhum. Nesse sentido, assim. Eu não acho que você precisa se declarar uma psicóloga feminista para atuar. Acho que se declarar como psicóloga feminista também pode ser interessante, ou se alinha ali e dizer, olha, eu funciono dessa forma, mas, sinceramente, pensando que é uma busca por um mundo mais igualitário, de condições mais justas para todo mundo, eu acho que mesmo quem não está se dizendo feminista, mas está atuando neste sentido, tá coerente com aquilo. E isso não Uhum. é panfletar, não é militar, não é nada disso, é o oposto disso, inclusive. É mais fácil estar militando em sessão sem saber quem está aí tentando se manter dentro de uma neutralidade, num distanciamento, que aí perde o controle dessas variáveis, né, do terapeuta, dos valores do terapeuta, né, dos posicionamentos do terapeuta, que aí você perde o controle quando você vê, você está dando dicas da sua experiência do que é, né? E vai até. Aí você vai atropelando. Então, eu acho que eu entendo um pouco por aí, assim. Sim, sim. E eu acho que não tem. Pensar o feminismo é pensar no movimento que reconhece as diferenças, reconhece as desigualdades e busca caminhos para construir possibilidades, né? Assim, não é uma guerra dos sexos, né? Eu acho que Não? é, há pessoas que, assim como na arte, né, vão entender de maneira equivocada e vão reproduzir esse equívoco também em relação ao feminismo, né? Assim, mas pensar no feminismo e na prática clínica é pensar acho que na construção e na possibilidade do consultório ser um espaço de desenvolver autonomia, autonomia das mulheres, autonomia. Eu acho que a autonomia, inclusive, né, quando a gente pensa no atendimento aos homens, também, né, de como que essa cultura vai minando, por exemplo, a capacidade dos homens de falar sobre o que eles sentem, de sentirem, de expressarem, e de ser um espaço em que vai também dar possibilidade, né, para que eles possam aprender sobre essas emoções, para que esse aprendizado ele consiga dialogar, né, com as experiências das mulheres, sem que a dor do silêncio ela seja ela seja de alguma forma expressa pela violência, né? Assim, então eu acho que não consigo fazer uma distinção. Uhum. Mais cedo, quando eu perguntei sobre como vocês viam a questão de homens atendendo mulheres, o que precisavam estar atentos e cuidando, eu lembrei, e agora novamente, que no episódio anterior a gente estava com o João Holanda falando sobre masculinidades. E aí pensei nisso, né? Claro, talvez alguns tipos, né, dessa masculinidade hegemônica, assim, vai ter muita dificuldade, né, em se relacionar com muitas das coisas que nós estamos colocando que são muito importantes, né, para poder ser útil e de ajuda, né, homens serem úteis e de ajuda no atendimento a mulheres, assim, mas que essa não é a única forma de ser homem, né? Assim, e que trabalhar isso é importante para os homens e que tem espaço, inclusive, de facilitar muitas convergências de mais igualdade entre homens e mulheres. A gente pensa nessa cultura que tem essa resistência, eu até defendo, inclusive, que eu não acho que todas as psicólogas e psicólogos precisam sair se declarando feminista, não, porque tem Uhum. uma grande bolha da população que vai se assustar com isso e não Sim. vai. Tanto que, assim, antes de ter esse Instagram, de ter esses projetos, eu tinha
um primeiro projeto que eu tive que chamava Trama de Mulheres, que a ideia justamente era fazer rodas de conversas e trazer essas discussões aí para, né, o público leigo, assim, mas era conseguir falar sobre tudo que o feminismo fala, sem usar o nome feminismo, sem usar esses termos, porque tem uma grande camada de mulheres aí da população que se beneficiariam muito dessa lógica, mas são resistentes por conta de todos esses, né, esse peso que já vem, esses preconceitos que já vem. Então, acho que é ótimo e tem que ter quem se intitule, quem esteja nessa frente de batalha disso, mas eu acho também que é muito importante quem vai entendendo essas coisas e não acho que precisa sair levantando a bandeira, não, porque eu acho que tem também nesse caminho que a gente vai fazendo espaço para isso. Assim, acho bem importante, inclusive. Pessoal, tá excelente essa conversa e ouvi-las, mas chegamos na nossa pergunta saideira, a clássica do Podect, que é indicações de cultura pop, filme, série, livro, música, que vocês acham que representa a temática ou que toca vocês de alguma forma que vocês gostariam e que faria sentido compartilhar com o nosso público hoje. Eu tenho duas, eu acho que tenho uma música que, aliás, duas músicas que eu amo e, enfim, como boa mineira, bituca né, assim, rei, que é Maria Maria, do Milton Nascimento, né? Eu acho que essa é uma música que ela fala muito sobre tudo que a gente foi conversando aqui e Pagu. Eu gosto da versão que é cantada pela Maria Rita, que fala: nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. E eu acho que essa música ela vai falando muito sobre, vai passando muito sobre os aspectos que a gente colocou aqui. E tem um livro de poesia que chama Tudo Nela Brilha e Queima, da Riane Leão, que eu acho que são as minhas indicações. E eu vou numa parte para variar aqui, né, da música, livro, eu vou para uma série, tá? Eu queria recomendar uma série, né, que ela é relativamente nova, ela chama Dying for Sex, ou Morrendo por Sexo. Eu fui pega meio desprevenida com a série, assim. Achei interessante, comecei a assistir e fui absolutamente arrebatada, assim. Ela é uma série curta, ela é baseada em uma história real de um podcast da amiga da protagonista. E eu achei interessantíssimo, porque é uma série que trata de um tema difícil, né? Um diagnóstico de câncer numa mulher aí 40 a mais, assim, a atriz é a Michelle Williams, que faz a personagem principal, e vai tratar de assuntos muito difíceis como o adoecimento, a morte, tudo isso, mas a despeito desse tema que é mais pesado, não é tratado de uma forma pesada, embora muito profunda, não é superficial, é profundo, mas não é pesado. Mas a parte mais legal é que, apesar de ser essa temática, é sobre o viver, é sobre o que a eminência, né, do morrer coloca em xeque na nossa vida. E aí é interessantíssima a trajetória da personagem principal nessas descobertas dos seus desejos, da sua sexualidade, do que são as relações afetivas significativas, e aí vai perpassar por relação com, né, com homens, relações de amizade, relações com a família. E é uma série tão linda porque é muito profunda, mas ela não é uma série que ela pesa, porque eu acho que de pesado já basta o mundo, né, em certa medida. Mas ela é muito profunda, então eu fui assim arrebatada. São episódios pequenos e tem um pouco de realismo fantástico assim dentro da coisa. Eu achei assim fantástico. Então eu recomendo demais assim que se assista, porque eu acho que vai trazer um repertório mesmo de poder olhar com outras perspectivas para as coisas que vai tocar nas clientes que vocês vão ouvir em algum momento. Se for mulheres também, vai tocar,
talvez dialogue um pouco mais aí com essas mulheres 35 mais, assim, mas é interessantíssimo. Então fica a minha dica aí do Dying for Sex, ou Morrendo por Sexo. Recomendo muito essa série. Quem assistir depois vem falar comigo, Hum. porque eu adoro ficar debatendo. Então quem vê, vem comentar se gostou, se... Eu sou muito difícil de me emocionar, assim, mas eu acabei muito emocionada, mas não aquele emocionada triste, aquele emocionada de, nossa, viver vale a pena, sabe? Viver fez a minha vida ser mais significativa depois, assim, sabe? Gosto muito, tá? Tá recomendado. Enquanto terapeuta, enquanto pessoa, vale muito a pena. Maravilha, maravilha. Silvia, Bom, eu vou deixar como indicação para o pessoal dar uma espiada numa artista visual aqui de Porto Alegre chamada Clara Figueira. A Clara, ela, dentre milhares de outros trabalhos, ela tem um trabalho onde ela trata o corpo da mulher como uma paisagem. E tem uma obra dela no Museu de Arte Contemporânea, né, daqui, tá no acervo, que dá para olhar na internet, e ele se chama Joia Perdida, que é uma escultura que ela fez a partir da visão das mamografias. Então, é uma paisagem, é uma obra tridimensional, é uma escultura, e ela fez a partir das mamografias, que é uma coisa assim, né, do dia a dia da mulher. E aí vocês podem encontrar isso ou botando, né, Clara Figueira, Joia Perdida, ou entrando no site do MAC-RS e vão procurar pelo nome dela, vai estar lá. ótimo, ótimo. Bom, eu vou deixar aqui uma dica de um livro que eu achava que isso só acontecia comigo. Como combater a cultura da vergonha e recuperar o poder e a coragem. Que é um livro da Brené Brown, acho que muitos dos nossos ouvintes já conhecem, né? Não é, né? Sobre que ele é e não é, né? Porque quando tu olha a temática é ampla. E eu escolhi esse livro porque eu tenho uma historinha relacionada com ele, assim. Porque eu comprei ele porque eu já conhecia, né, um pouco do trabalho da Brené Brown e gostava, já tinha lido outros livros dela. Mas quando eu comecei a ler, eu fui pego de surpresa, porque isso eu não tinha visto, de que ele era todo sobre uma pesquisa que ela desenvolveu com mulheres, tá? Então eu fui focado em ler o trabalho dela sobre vergonha, e na verdade era vergonha em mulheres. E a leitura desse livro, ele me provocou sensações muito estranhas, porque hoje eu já estou um pouco mais acostumado, mas isso aí faz, sei lá, mais de 5 anos, né, que eu li esse livro, eu acho que era algo muito raro de um homem, dos homens entrarem em contato, que ele é todo escrito no feminino. Ele é todo escrito, né, sobre mulheres, que é o oposto de como geralmente a literatura é feita, né? Sim. E é muito estranho, porque eu lia o livro interessado no conteúdo e eu tinha frequentemente uma sensação de que ele não era para mim. E isso me chamou muito a atenção, né? Tipo assim, porque, bom, mulheres são expostas a essa linguagem que eu tô sendo exposto aqui nessa situação todos os dias, o tempo todo, É. né? E hoje em dia se mexe mais com isso, né? Eu vejo muitas mulheres, especialmente quando se voltam no seu conteúdo mais para mulheres, mas às vezes nem é tão direcionado assim, usando, né, no feminino, porque, sei lá, a maior parte das pessoas que lhe seguem na rede social, por exemplo, talvez sejam mulheres e coisas. E hoje, para mim, já não gera mais a mesma sensação, assim. Mas eu lembro da sensação que a leitura me provocava, e era essa, assim, esse livro não foi escrito para mim. Né? Tipo, Uhum. eu insisto, eu continuo lendo, porque ele não foi escrito para mim. Né? Então, Uhum. assim, enfim, acho que o trabalho dela é interessante, eu gosto da forma como ela escreve também, mas acho que é legal para homens também se depararem um pouco com isso. De novo, não sei se vão sentir o que eu senti na época, né? Mas para mim tocou bastante, assim, essa sensação de que tu não é parte daquilo ali, que é algo que homens não estão muito acostumados a sentir, né? Tipo, isso não é pra ti, Uhum. ou tu não é o foco, pelo menos, né? Não é que tu não possa ler, né? Não é que não seja pra ti também, Uhum. mas assim, tu não é o alvo aqui, né? Não é em ti que a gente tá mirando. Sabe, Márcio, essa sua explicação, ela me faz pensar na sua primeira pergunta, na sua pergunta Exatamente, eu ia falar Clara, isso. é, sobre o que homens precisam saber para atender mulheres, né? E quando eu falo do desconforto, é isso, tipo assim,
A vida inteira a gente foi tratada, leu coisas, o terapeuta, o terapeuta, o terapeuta, o terapeuta. E aí, como que é estar nesse lugar de você olhar e falar assim, tá, mas é para eu ir também? Né? Assim, eu É, caibo aqui Nossa, também? e é por isso é. que eu digo, para ser um bom terapeuta, a gente precisa viver, a gente precisa consumir outras coisas, porque olha só como essas experiências vão produzindo repertório clínico, porque essa sensação vai aproximando quando encontrar aquela mulher que está vivendo uma coisa que não. E aí você vai tendo uma memória ali, sabe? Quase corporal e emocional, né, de algumas vivências. Então, a gente tem mesmo, por isso que é muito legal essa parte daqui do pod de dizer, e vocês vão atrás mesmo, vão ler, vão ver, eu já quero aqui procurar, né, essa escultura, já vão, porque essas coisas elas fazem muita diferença. A gente fica aí buscando um monte de curso para aprender coisa técnica, não, gente, tem que ir também, tudo bem, tem que, mas tem uma parte do nosso repertório que ela é vivencial. Tá aí uma outra coisa que a ACT acabou me ganhando também no papo, né? A parte da gente precisar, né, viver ali os processos para colocar ali, assim, porque eu acho que precisa mesmo. Então é muito rico. Vão viver, vão chorar, vão sofrer, vão rir com a série, vão odiar, vão sentir raiva, vão apreciar uma boa música, vão ficar entediados, vão fazer isso, que isso vai fazer vocês terapeutas melhores, não tenho dúvida. Maravilha. Carol, Luana, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Podect com a gente. E a gente gostaria de abrir esse espaço final para vocês poderem deixar um tchau para quem nos escuta e também deixarem os contatos de vocês, rede social, se quiserem deixar algum outro contato, falar sobre algum outro projeto, aproveitem aí para poder explicar para a nossa audiência onde eles e elas podem encontrá-las. A Carol vocês podem encontrar na minha rede social, né? Na dela, só correndo. Tá errado? Vá, Não Carol, pode ir tá. primeiro. As analógicas primeiro, tá bom? Então, tô lá no Instagram, psi.carolmesquita. Não é um Instagram, né? Assim, é um Instagram que eu falo muito. Eu até falo, até de arte bastante, mas pela corrida, assim, né? Gosto de pensar na corrida como um espaço de produzir flexibilidade. E vocês me encontram no Instagram da Luana também. Vocês me encontram lá no meu Instagram, no @luflor. Vocês podem também achar vários dos meus projetos no luflor.com.br ou lá no link da bio. E eu quero convidar vocês, para quem não conhecer e se interessar em aprender mais sobre esses repertórios para atender mulheres, que venham para a capacitação de atendimento a mulheres. A gente vai ter uma turma nova em fevereiro de 2026. Mas esse ano a gente vai ter ainda né, uma pré-matrícula, uma pré-entrada antecipada agora, então vocês ficam. E é um curso que já está assim na oitava, a gente vai estar entrando na nona turma agora, e é um curso bastante completo, assim, como a Carol trouxe, assim, a gente é muito professora, então são aulas gravadas, mas são aulas bem pensadas e estruturadas, a gente tem também encontros ao vivo, e vai passando ali desde toda essa parte cultural para olhar, né, a parte de entrevistas, anamnese, de atendimento, formação de vínculo, olhando sempre nessa perspectiva das mulheres. As principais demandas, né, manejos ali com as principais demandas, e a gente tem um mergulho bem grande, tanto na parte de relacionamento e relacionamentos abusivos, de avaliação de risco, de olhar todos esses manejos, como de maternidade, pré-natal psicológico, de olhar ali para as tentantes e todas as coisas. Então, é um curso bem completo, com muitas aulas ao vivo também, encontros. Então fica esse convite para vocês. E a gente está sempre produzindo coisa. A gente teve agora há pouco, né, um workshop de action no atendimento a mulheres, que, né, estava junto com a Carol. A gente deve ter, a gente sempre tem A algumas gente vai estar imersões, a gente deve na ter. SBS Brasil. A gente vai estar nesse SBS Brasil agora, a gente vai dar um workshop lá também, nesse recorte, então, né, não sei exatamente quando é que vocês estão ouvindo isso, pode ser lá, então a gente está falando aqui, né, do encontro que vai ser presencial, que a gente está muito contente de poder encontrar presencialmente, assim, todo mundo agora em 2025, e então, assim, tem muitos desses projetos, eu tenho também todo um outro lado que é de carreira para psicólogo, porque, né,
a gente precisa também ganhar um pouco, e acho que isso faz parte também do atravessamento das mulheres, porque eu vejo os homens muito mais tranquilos de cobrar um valor de sessão, de se vender, e as mulheres ali sempre numa síndrome de impostora horrível, de que, nossa, não, então tem aí todo um workshop de gestão da clínica, tem todo um ramo meu aí que é de fortalecimento de carreira, mas de um jeito que eu acho que é mais legal, porque a gente tem muito marketing digital aí sendo feito que arranca as cabeças. Então, quando eu digo que eu trabalho um pouco com isso, eu fico até com medo, gente. Eu sou legal. Juro que eu sou legal, tá? Tá, Eu tá mento vendendo a pra cura para vocês. ansiedade? Não. Ah, em 3 passos, em 3 passos. Aí só se você fizer o meu curso, ou vier pra mim, só se for assim. Imagine, socorro, gente, socorro. Então tá todo mundo muito convidado, tem muitos conteúdos também, a gente está sempre trocando, sou muito acessível, venham no direct, conversem, qualquer coisa, o meu e-mail é contato@luflor.com.br, mas lá no Instagram, no direct, sou eu mesmo que respondo, tá bom? Então tá lá, venham que eu adoro trocar e tem sempre muita coisa acontecendo. Muito bem lembrado sobre o Encontro da ICBS Brasil. Eu até ia esquecer. É o nosso último episódio antes do Encontro da ICBS Brasil. Estaremos lá também, né, Silvia? Sim, É, sim, vamos nos estaremos encontrar lá. todas! Ah, que Estaremos nós quatro delícia! lá. Que Aham. gostoso! Estamos Estaremos lá. animadíssimas para esse workshop. Maravilha, que legal. Silvia, teus contatos, teu tchau. Vocês podem me encontrar, então, em silviagiordani.psi e no SIGACT também. E lá no Encontro da ICBS, daqui a pouquinho. Novembro, 12 e 13 de novembro, em São Paulo. Isso. Maravilha. Pessoal, então, eu sou Márcio Ingrato Barbosa, vocês me encontram no @Márcio E. Barbosa no Instagram. Sempre lembrando que o Podect é uma iniciativa do SIGACT, que vocês encontram no @SIGACTBR, que por sua vez é parte da ICBS Brasil, @ACBS Brasil. Em novembro, o nosso sexto encontro, mas o primeiro presencial, e para 2026, para quem não puder ir nesse ano, em 2026, quem sabe tenhamos aí outras oportunidades. Mas, para quem estiver lá, não deixe de nos dar um oi para Carol, para Luana, para Silvia, para mim e para os outros âncoras aqui do Podect e outros convidados que passaram aqui ao longo do ano vão estar por lá também. Vai ser um prazer Tinha que conhecer ter uma alguns. versão ao vivo a CBS, hein? Eu acho que tinha uma versão live, assim, um No, Podect no online a live. gente, no online a gente fez uma vez, mas daí não nos convidaram de novo. Acho que não ficou legal. Não, tô brincando, tô brincando. Eu sou parte da diretoria, tá? Eu não me candidatei também. Não É tem... piada interna, né? É Sou piada eu interna. mesma comigo mesma, né? Eu, o João e a Gil achamos que não era uma boa a gente se apresentar de novo. Não, tô brincando, tô brincando. Dessa vez a gente não pensou nessa possibilidade, mas a gente já fez em outras vezes. Pessoal, Delícia. valeu, prazer estar com vocês. Muito obrigado aí pela atenção de todos que nos ouviram até aqui e até a próxima.